administrador, diretor, gestor que é contratado por meio de pessoa jurídica, ou seja, o famoso diretor PJ. Ele tem cobertura na pólice de J&O? Depende, depende muito da seguradora, tá? A regra geral, na maioria das seguradoras, é segurado os administradores, os gestores, as pessoas que têm poder de gestão, ainda que não sejam contratadas ali, regime CLT escrito que é gestor, né? Pode ser que ele seja contratado como um especialista, como um técnico, mas ele tem poder de gestão na prática. São as pessoas físicas contratadas pela tomadora. Quando a gente fala de um gestor PJ, aí não é uma pessoa física contratada pela tomadora, é uma pessoa jurídica. Mas eu sei que na prática tem muitos diretores que têm uma pessoa jurídica, seja por questões tributárias, enfim, por preferência do próprio gestor ou da tomadora. Então tem diretor do jurídico que é PJ, tem diretor de RH que é PJ, tem diretor de marketing que é PJ, tem diversos diretores ali que são contratados por meio de pessoa jurídica e que são pessoas, diretor financeiro, e que são pessoas que podem ser demandadas por uma decisão, né, dentro da empresa ali no momento de gestão. Então, por mais que, obviamente, pelas características do sinistro, fique comprovado que aquela pessoa prestava o serviço, atuava como diretor de RH, por exemplo, daquela empresa, se ela foi contratada como pessoa jurídica, não tem cobertura na maioria das seguradoras. Algumas seguradoras, como eu falei, lá na definição de segurado, você consegue ver lá glossário, na Condições Gerais tem glossário, aí tem vários termos usados na pólice, aí tem lá, algumas seguradoras usam o termo segurado, algumas pessoas usam o termo pessoa segurada, algumas seguradoras usam o termo administrador, que aí vai incluir também todos os gestores. Nessas definições, você vai ler e vai ver se está escrito pessoa jurídica contratada para assumir o cargo de gestão. Precisa escrever pessoa jurídica contratada. Se não tiver escrito, se estiver escrito lá é o gestor, é a pessoa física, blá, 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 é somente a pessoa física. Lá no Melhor Produto, o aplicativo que eu desenvolvi, que inclusive é patenteado, a gente tem também esse filtro. Então, para facilitar a vida do corretor de seguros, que quer contratar um seguro J&O e que perguntou para a empresa, né, que essa é a pergunta que você deve fazer. As seguradoras não colocam essa pergunta no questionário, mas para você avaliar o perfil da empresa, você precisa perguntar se tem administradores, gestores contratados por meio de pessoa jurídica, porque isso vai alterar as opções de seguradoras que você tem para contratar para proteger esses profissionais. Se a empresa responder que sim, se você quiser ter essa informação de forma muito rápida, esse é um dos filtros que tem no aplicativo O Melhor Produto, que você pode acessar tanto pelo celular, por tablet, por computador, para ver ali em segundos quais são as seguradoras que cobrem. Não só essa cobertura, né? Tem várias outras ali que você também pode filtrar, e na plataforma também tem tabelas, né, comparativas. Qual a diferença da cobertura de penhor online, de inabilitação, de trabalhista, né? Porque todo mundo acha que o seguro de J&O cobre os custos de defesa na esfera trabalhista dos gestores, que é comum eles serem processados. Não, a maioria das seguradoras excluem. Então, tem essa informação no aplicativo, tem também o detalhe nas tabelas das diferenças, tem também as aulas obrigatórias de J&O, que dão mais ou menos 2 horas de conteúdo. Não é a especialização inteira de J&O 2 horas, tá? A especialização inteira tem mais de 30 horas. Mas eu fiz essas aulas obrigatórias, que é o conhecimento mínimo que você precisa ter para conversar com uma empresa, para conseguir mapear o perfil, para conseguir saber o que deve ser avaliado para contratar uma apólice para aqueles gestores. E também esclarecer as principais dúvidas. Ah, cobre isso, cobre aquilo. Aí o corretor não sabe, confirma que cobre coisas que não tem cobertura, se embanana todo ali com os termos jurídicos, né? Ah, e caução, e extradição, enfim, e tutela. Tudo isso está lá explicadinho. Tem uma prova de conclusão dessas aulas obrigatórias, não é a prova de conclusão da especialização, é somente das aulas obrigatórias, para saber se você está apto para comercializar o seguro J&O, para iniciar, né, a comercialização. E se você já comercializa, meu Deus do céu, né?
veja correndo, se especialize correndo, porque é um seguro muito específico, é complexo, precisa ter conhecimento, por isso que é um produto que a maioria dos corretores nem se mete, porque quando vai falar com o jurídico, ou quando tem um sinistro, meu Deus do céu, né, fica todo atrapalhado. Se você tem contatos com empresas, com tomadores, com empresas que querem contratar para os gestores, ou gestores que querem contratar a pólice, é muito importante que você tenha o conhecimento. Tem muita diferença entre as seguradoras, não tem uma seguradora que é melhor, na verdade você vai identificar quais são os maiores riscos daqueles gestores e indicar as seguradoras que têm as coberturas alinhadas com aqueles riscos. Não tem uma seguradora que cobre tudo. E o J&O é curioso que quando você olha as propostas, tem lá, eu já cheguei a contar, tem seguradora que chega a apresentar 38 coberturas. Só que é um monte de coisa que não serve para nada ou fica desmembrando uma cobertura em várias e coberturas importantes não estão ali contempladas na cotação e você vai descobrir isso no pior momento, que é na hora do sinistro, tá? Então, finalizando a pergunta inicial do vídeo, né? Cobre administrador contratado por meio de PJ, né? Cobre gestor PJ? Depende da seguradora. E nas seguradoras que não têm essa proteção, algumas você consegue negociar também. E é óbvio que se a empresa não tiver administradores PJ, aí você não precisa dessa proteção. Que outro erro muito comum também é o corretor querer ter todas as coberturas. E tem outras coberturas que seriam relevantes para aquele risco, que você nem está mapeando e você escolheu uma seguradora que cobre PJ e ele nem precisa. J&O precisa entender para não dar problema no sinistro.